Boa noite, gente linda. Hoje nós vamos para o Evangelho de João, que aliás, nessas últimas gravações eu tenho apresentado muito João, né? Adoro João. O jeito filosófico dele, às vezes prolixo, né? Às vezes umas passagens muito grandonas, igual essa aqui. Nós vamos para o versículo 20 capítulo 20, do versículo 19 até o 31. Jesus aparece aos 11 à incredulidade de Tomé. Já sei, vocês vão dizer que eu já fiz uma passagem nesses termos, né? Só que foi lá no Evangelho de Lucas. E é bem diferente. Vocês vão ver aqui que é bem diferente. Por isso que eu quis repetir, porque é diferente. Algumas passagens ou algumas parábolas de um evangelista para o outro difere. Por quê? Eles escreveram em épocas completamente diferentes. E Lucas não conheceu Jesus. Lucas escreveu o evangelho tomando informações aqui e acolá, e procurou também Maria, em Éfeso, onde ela morava, para poder tomar informações. Ela até aconselhou ele que ele se informasse com as pessoas que tinham convivido com Jesus. Lucas foi tipo um repórter, né, que sai investigando aqui e acolá, perguntando aqui e acolá. Ele não conviveu com Jesus. E vale aqui lembrar que Lucas era médico, viu? Muito amigo de Paulo. Jesus aparece aos 11. A incredulidade de Tomé. Vamos aqui lembrar também que Tomé era irmão de Jesus, filho de Maria, mais novo que Jesus, porque Jesus foi o primogênito dela, né? Então, nós aqui estamos saindo daquela passagem que ele aparece para Maria Madalena. Ele já havia morrido, ele aparece para ela lá no túmulo, em que ela leva o óleo para ungir o corpo dele. Ela se assusta, mas ela o reconhece, o chama de Rabone, que quer dizer mestre. E naquele mesmo dia, ele aparece aos 11. Por isso que esse versículo diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, ou seja, do dia em que Maria Madalena viu Jesus, e ele manda que ela vá e prepare os apóstolos, que ele estava vivo. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Cerrada a porta, por quê? Onde eles estavam reunidos, onde reunia, né, todo aquele ministério, eles fecharam as portas com medo. Se Jesus sofreu aquela crucificação, aquela tortura horrorosa, imagina eles ficaram com medo, então eles trancaram a porta. E assim, com a porta fechada, Jesus apareceu no meio deles. Por que Jesus apareceu no meio deles, passando pela parede? Porque Jesus, em espírito, muita gente acha que Jesus ressuscitou com o corpo. Não. O corpo de Jesus sumiu porque ele ajustou com José de Arimateia, e dizem que também com a ajuda de Nicodemos, ele havia há muito tempo pedido a eles para sumir com o corpo dele. José de Arimateia o levou para o túmulo dele próprio, de José de Arimateia. Ele inclusive pede a Pilatos, lembra dessa passagem?
ele pede a Pilatos que Pilatos cedesse o corpo dele. Porque Jesus sabia que se o corpo dele ficasse, ia haver uma exploração incrível em cima do corpo dele. Iam dissecar, vender pedacinhos do corpo dele, dos ossos, serrar os ossos, ia ser uma coisa horrorosa. Um comércio, né, gente? Por muito menos se faz comércio, imagina o corpo de Jesus. Então ele combinou isso. E nas cartas de Cristo, ele faz uma pergunta muito interessante. Vê se eu ia para o reino de Deus, para a pátria espiritual, carregando um corpo. O que eu ia fazer com o corpo material no mundo espiritual? Ele se elevou aos céus em espírito. Ele não levou o corpo material. Isso aí, vocês podem ter certeza, vai estudar o Novo Testamento que está escrito aqui. Então, cerradas as portas, onde os discípulos estavam escondidos, pôs-se Jesus no meio deles. Jesus aparece no meio deles e vai dizer: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aqui estou eu. Eles se alegraram, ficaram numa felicidade enorme de ver que o Senhor, como diz o povo judeu, ressuscitou. Gente, ressuscitar é o corpo. O que aconteceu com Lázaro, o que aconteceu com Elias, que foi elevado aos céus numa carruagem com o corpo e tudo. No caso de Jesus, não foi com o corpo. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai permitiu que eu descesse, que eu estivesse no meio de vocês, eu vos envio a vós, quer dizer, com as ordens do Pai, de Deus, nosso Pai. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ou seja, de agora em diante, vocês vão ter essa luz, essa energia para as curas, para poder falar em público, que eu já preparei vocês. Aqueles a quem perdoardes os pecados são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Então ele está dando um poder para os 11. Por que 11, né, gente? Vocês estão aí lembrados que já não eram 12 mais, porque Judas suicidou-se. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Tomé não estava ainda ali no grupo quando Jesus apareceu. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Ou seja, aquele negócio de falar da incredulidade de Tomé. Tomé era assim mesmo, ele tinha que provar para ele poder acreditar. Ficou até famoso esse ditado, né? Crer como Tomé. Mas aqui eu tenho que fazer uma observação. Lá nas cartas de Cristo, Jesus diz que isso aqui é um erro de tradução ou foi colocado de propósito para dizer que ele aparece aos apóstolos com o corpo material. Porque ele fala que isso é um absurdo, dá uma olhada lá.
ele mesmo diz que não tinha marca nenhuma, ele não levou no seu corpo espiritual marcas que ainda pudesse Tomé enfiar o dedo nessas marcas. Está lá nas cartas de Cristo, eu gosto muito, são 9 cartas, dá uma olhada no YouTube que vocês acham as cartas de Cristo. Então, e 8 dias depois, quando Tomé chegou e que não acreditou, Jesus já havia saído. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Dentro daquela casa junto com Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Você vê que aqui João, ele faz questão de 2 vezes dizer que as portas estavam fechadas e Jesus se apresenta no meio deles, quer dizer, em espírito. Ele não estava com o corpo material. Depois disse a Tomé, aqui que ele, nas cartas de Cristo, ele fala que é um absurdo, que isso não aconteceu. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Gente, do lado é porque o soldado romano, ele enfiou uma espada do lado que causou uma hemorragia muito grande e Jesus morreu mais depressa por conta disso. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Invenção da Igreja Católica. Jesus nunca disse que era Deus. E os apóstolos também não chamavam ele de Deus, não. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa frase é muito importante, inclusive, para nós nos dias de hoje. Porque se a gente não viu Jesus, era para a gente não acreditar em Jesus. Muito interessante essa frase, né? Creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. O Jesus vivo, né? O Jesus ressuscitado, vamos usar essa palavra, ele operou muitas coisas, ele ensinou, ele pregou, isso está descrito nos evangelhos chamados gnósticos, que a Igreja Católica rasgou e escondeu, queimou, jogou fora, inclusive muitos livros de Maria Madalena, inclusive livros de Tomé, que são interessantes, eu mesmo já li um, A Verdade de Tomé, muito interessante o livro, muito interessante a forma diferenciada do que esse Novo Testamento que foi totalmente deturpado pela Igreja Católica. Inclusive, são muitos livros, porque isso aqui é o que a Igreja, no Concílio de Nicéia, separou esses 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas tem o Evangelho de Pedro, tem o Evangelho de Filipe, tem o Evangelho de Tomé, é interessante, e de Maria Madalena. Livros interessantíssimos, inclusive assim, muito mais eloquentes, mais evoluídos, de mais luz do que esse pouquinho que foi colocado aqui. É uma pena, uma pena. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, vocês não vão me esquecer. Eu estou aqui aparecendo para vocês e mostrando que eu estou vivo. Então, lá no Evangelho de Lucas, a seguir tem um pequeno trecho que é a ascensão de Jesus. Jesus ficou muito
muitos dias com eles, mas muitos mesmo. E depois, quando ele ascendeu, ele não voltou mais ali a aparecer no meio deles. Inclusive, tem uma passagem muito bonita que ele aparece lá na praia e ainda come peixe com eles. Essa passagem eu já fiz aqui com vocês. Então, fica aí esse ensinamento do Evangelho de João sobre a incredulidade de Tomé. E para que a gente não seja incrédulo, né, com a existência dele, nosso mestre maior, o maior espírito que passou pela face da terra. E essa questão aí do corpo, a gente tem que raciocinar muito isso aí, porque é o próprio Jesus é que diz que José de Arimateia pede a Pilatos o corpo dele, Jesus adormece aqueles guardas, eles pegam no sono incrível e eles transportam o corpo dele lá para uma outra sepultura que pertencia a José de Arimateia. Vamos à nossa frase? Um novo mandamento vos mando. Um novo mandamento vos dou. Hoje eu estou, né? Deve ser cansaço e sono. Que vos ameis uns aos outros. Mandamento, tá, gente? Não está escrito ensinamento, é mandamento. Eu até considero que é o 11º mandamento. Os ameis uns aos outros, né? Porque lá nos 10 mandamentos fala muito de não matar, de cultuar a Deus, de não cultuar imagens, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo e um monte de outras coisas. E Jesus está preocupado com amor, que vos ameis uns aos outros. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no seu coração.